Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O tema de hoje tem por título, meus irmãos, e é bom anotar, você aqui, quem está me ouvindo aí do outro lado, inveja e vingança é a palavra de hoje, é a glória de hoje, como está aqui no telão também, ó. Inveja e vingança. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Esse é o tema, é a glória de hoje. O que é inveja? De acordo com a palavra do nosso Deus, é uma obra da carne. E que está lá em Gálatas, e daqui a pouco a gente vai ler. É um sentimento de desgosto, de tristeza, que a pessoa sente por ver o bem, a felicidade, as conquistas acontecendo na vida do outro. Aí nasce a tal da inveja. Ver o outro bem, conquistando. De acordo com a palavra de Deus, nasce a inveja. A inveja leva a desejar o que é do outro, a ter o que é do outro. E às vezes leva a pessoa a ter raiva, por ver o outro tendo, e ela não. Por ver o outro conquistando, e ela não. Quem tem esse sentimento fica pensando, a vida dele, a vida do fulano, é melhor do que a minha, nisso e naquilo. A pessoa olha para o casamento, sente isso. Olha para a vida financeira da pessoa, sente isso. As conquistas. A pessoa tem esse sentimento, essa obra da carne chamada o quê? Inveja. Esse é um sentimento que o ser humano tem dificuldade de reconhecer, de assumir que tem. Tem pessoas até que dizem, e mesmo eu pregando aqui, a pessoa até pensa consigo mesmo, eu não tenho isso não. Ixi, inveja é uma coisa que nem passa na minha cabeça. Tem sim. Você que pensa que não. Mas todos nós temos, porque esse é um sentimento que está em toda a carne. Só que o ser humano tem dificuldade de reconhecer isso. Se eu perguntar aqui, para vocês que estão participando dessa reunião hoje, quem tem inveja? Todos vão dizer que não. Porque o ser humano sente dificuldade de reconhecer isso. Mas todos, por termos um corpo de carne, em algum momento da vida, esse sentimento já passou em você, ou passou e ficou. Em algum momento da sua vida você já sentiu isso, talvez essa semana. Talvez o mês passado. Na família, no convívio, no ambiente de trabalho. Você sentiu inveja. Porque passa. Porque é um sentimento que está no corpo de carne. Paulo diz que a inveja é uma reação da carne. Faz parte da carne. Então, a qualquer momento, essa reação pode acontecer. Ou, constantemente. Porque pode passar, você esquecer. Bom, eu senti, mas logo passou. Ou passar e ficar. Você permanecer com aquele sentimento ali dentro de você. Vejamos o que diz a Bíblia em Gálatas 5,19, para começarmos o tema de hoje. Inveja e vingança. Gálatas 5 é o capítulo, a partir do verso 19. O que nós vamos ler aqui em Gálatas 5,19 não são obras de demônios, são obras da carne. Muitas pessoas sem conhecimento do Evangelho pensam no que está descrito aqui, nisso aqui que vamos ler, elas pensam que tudo isso aqui é demônio. Cada situação que a gente vai ler aqui, como por exemplo prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, uma pessoa sem conhecimento do Evangelho, das Escrituras, ela pensa que tudo isso aqui é demônio. Porque a religião ensina para as pessoas que tudo isso aqui é um demônio. Que cada situação dessa é um demônio. Mas quando a gente lê, o começo já diz, são obras da carne. Não são obras de demônios.
são obras da carne. Então é bom esclarecer isso, porque até pastor, quando vai ler, a Bíblia está dizendo, ora, as obras da carne são conhecidas. Ele fala, olha, e as obras do diabo, meus irmãos, Satanás, dos demônios são conhecidas. Eles mudam tudo. Eles até tiram a letra da Bíblia e põem outra. É uma coisa horrível. Então vamos aqui, do jeito que está descrito, a gente vai ler. Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas. E são. Prostituição. É uma obra do demônio ou da carne? Da carne. É a carne que se inclina para isso. É a carne que leva uma pessoa, um homem ou uma mulher, a se prostituir. E para vencer isso, a pessoa precisa, olha, ter muita iluminação, ela precisa se encher muito da palavra da graça, para ela vencer essa situação. Não é através de gritos, não é através de um pastor berrando, não é através de campanhas, não é através de correntes que uma pessoa, ela vence essa obra da carne. É com iluminação espiritual. Meu Deus do céu, quando a gente liga a televisão, é o que a gente mais vê, pastor berrando, gritando. Parece que está narrando uma partida de jogo. Ó diabo, vai agora pegando as suas trouxas, suas malas, vai saindo dessa vida. Você que está no útero, você que está na coluna, você que está no braço, você que está na cabeça. É você mesmo, diabo, que está colocando esse bico de papagaio, você que está levando essa pessoa para se prostituição, você que está colocando o vício da bebida, das drogas. Vai saindo agora. Parece uma narração de jogo de futebol. Não é verdade, abençoado? Uma coisa assim, sabe, que você fica, né? Vai, sai agora, e junta a tua roupa, pega a tua mala. Parece que está narrando um jogo. Não é verdade? Você fica assim, vai pegando e vai saindo. É você que está no sangue, você que está na mente, você que está na veia, você que está na perna, você que está no fígado, no coração. Vai saindo agora, vai saindo agora, vai saindo. Vai... É o time do capeta, né? Vai saindo agora. Então, uma das obras da carne, Paulo diz, é prostituição. É a carne que se inclina para isso. Não é um demônio que se inclina para que uma pessoa vá se prostituir. É a carne que tem essa inclinação. E uma outra inclinação da carne: impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. E o objeto do tema de hoje, invejas. Pausa. Está aqui, ó. É a tal da inveja, um dos maus responsáveis por existir perseguição e morte sobre a terra. Por que muitas pessoas tentam prejudicar e perseguir o outro? E às vezes até mata por causa da inveja. Caim matou Abel por causa de quê? Por causa da inveja. Então veja que com a Bíblia a gente confirma isso e o pensamento fica correto, fica certo. É verdade, pastor. Não é o Senhor que quer que a gente pense assim. Eu não estou trazendo aqui o meu pensamento para vocês. É a palavra de Deus que diz assim. Se você ler Gênesis, capítulo 4, do verso 1 ao 8, vamos analisar o texto e o contexto? Vamos lá, Gênesis, capítulo 4, do verso 1 ao 8. Começa assim, ó. Gênesis, capítulo 4, verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio de quem? Do Senhor. Veja que tudo na vida a gente conquista graças a quem? A Deus. Até um filho que vem ao mundo, até a gravidez de uma mulher, só acontece com a permissão de quem? De Deus. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim o quê? Lavrador. Então cada um teve um dom sobre a terra. Uma maneira de prosperar sobre a terra. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta a quem? Ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste
Agradou-se o Senhor de Abel e da sua o quê? Oferta. Então, a partir desse momento, nasce no coração de Caim o quê? A inveja. Porque Deus ficou muito contente, muito satisfeito com a oferta de quem? De Abel. Então Caim ficou com inveja, por ter visto, por ter percebido a felicidade de Deus com quem? Com Abel. Vai vendo. Verso 5. Ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, o quê? Sobremaneira Caim. E decaiu-lhe o quê? O semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado, pedaço de carne? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás o quê? Aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será o quê? Contra ti. Mas a ti cumpre o quê? Dominá-lo. E ele dominou? Não, não dominou. A situação piorou. Porque essa inveja virou o quê? Ódio, virou ira, raiva, vontade de matar o irmão. Verso 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo, vamos dar uma passeada, né? Vamos ver o que está acontecendo ali, lá do outro lado da floresta. Tem um negócio para te mostrar. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Olha para mim. E tudo isso por causa de quê? Da inveja. Então veja que a tal da inveja é um dos males responsáveis por haver tanta perseguição de um para com o outro e morte sobre a terra. Um outro exemplo é o caso do rei Saul. Ao saber que Davi seria o futuro rei de Israel, por escolha do próprio Deus, olha só, ficou irado e passou a persegui-lo, a fim de matá-lo também. Quando o rei Saul tomou conhecimento que Deus já estava escolhendo um outro para substituí-lo, porque Deus já não estava contente com o coração, com a desobediência do rei Saul. Olha, abençoados, Deus não precisa de ninguém. Somos nós que precisamos de quem? Dele. Se uma pessoa está em um lugar colocado por Deus e o coração se desvia, Deus tira e põe outro. Se o coração daquela pessoa não está mais no ritmo de Deus, na vontade de Deus, ele tira e põe outro. Isso pode ser em qualquer parte do membro do corpo de Cristo. A pessoa pode estar no púlpito pregando, ela pode estar louvando, ela pode estar sentada ouvindo. O que vale para Deus é o coração. E Saul foi essa pessoa. Para o profeta, aparentemente estava tudo bem. Havia em Saul uma aparência de santidade. Mas para Deus não importa a aparência, é o coração mesmo. E Deus falou, eu rejeitei ele por causa do coração. Vamos agora a Marcos, capítulo 15, verso 10. Marcos 15, 10. Aqui é interessante a leitura, porque também nos dias de Jesus, os principais sacerdotes da época o perseguiram e o entregaram para ser crucificado por inveja. Eles tinham inveja do quanto Jesus era usado por Deus. Era tanto milagre, e as pessoas o seguiam para ouvir as suas palavras. Isso causou uma inveja muito grande a esses sacerdotes que estavam perdendo seguidores na época do Senhor Jesus. Seguidores esses que os sacerdotes estavam escravizando com a sua religião morta, com os seus ensinos sem vida. Então, nasceu a inveja. Veja que se você pegar o verso 1 do capítulo 15, antes da gente ler o verso 10, a gente pode ler o 15:1, olha só. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes, com os anciões, os escribas, e todo o sinédrio, homens conhecedores dos mandamentos de Deus, hein? Que tem que amar o próximo, não matarás, não roubarás, etc, etc. E todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pausa. Agora vamos dar um pulo para o verso 10. Pois ele bem percebia que por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam o quê? Entregado.
Então Jesus foi entregue para ser crucificado pelos principais sacerdotes religiosos da época. Jesus está dizendo que isso aconteceu tudo por um sentimento de quê? De inveja. Muitas pessoas ali seguindo a Jesus, com isso já não estavam ouvindo o discurso deles. Muitas pessoas maravilhadas com suas palavras, com os seus milagres, sendo que no meio deles não aconteciam nada disso. Eles foram perdendo seguidores, ou seja, a igreja foi esvaziando, e eles ficaram com raiva de Jesus, inveja. A gente precisa matar ele para o povo voltar para cá. E foi isso que eles fizeram. A Bíblia que está dizendo isso para mim e para você. Eu me faço entender? Você vê, né? Pastor, não é que está na Bíblia mesmo? Inveja. A inveja leva, esse sentimento é tão ruim, que leva não só a perseguição, mas a matar uma outra pessoa, a desejar a sua morte. Está na Bíblia. Paulo também. A Bíblia diz que ele foi perseguido por conta da inveja. Abra em Atos, capítulo 13, a partir do verso 44. Paulo sofreu muita perseguição ao pregar o evangelho do reino de Deus. E olha por que ele era perseguido. Atos 13, 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de quem? De Deus. Vai vendo. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de quê? De inveja. Quem era que estava pregando? E todo mundo estava ali ouvindo. Vamos continuar lendo. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo o quê? Falava. Então o pregador era Paulo. Então era Paulo que estava com essa ministração, e o que ele falava estava chamando a atenção das pessoas, e grande multidão estava ali com ele, ao invés de estar com essas pessoas. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos, vós julgais indignos da vida o quê? Eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nulo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida o quê? Eterna. Então aqui a gente entende no finalzinho dessa leitura que você não está aqui por acaso e que você não veio por acaso. Você foi tirado da maldição da lei, do ensino religioso, por vontade, por predestinação de Deus. Amém, abençoados? Graças a Deus. Foi por decisão de Deus, Ele que tirou você da lei para a graça. Então Paulo está dizendo aqui, olha, tem muita gente com inveja, mas a verdade é que eu sou pregador por vontade de Deus. Alguns irmãos já passaram por aqui, alguns, e se foram. E um dos motivos é porque essas pessoas estavam tomadas por inveja. Já teve irmãos aqui, tomado pela inveja, que foi embora. Porque na cabeça dela, se ele pode pregar, eu também posso. Se ele pode fazer, eu também posso fazer. Só que tem um detalhe. Ele tem a unção e a pessoa não. Existe essa coisa de unção, de autoridade espiritual. Tem pessoas que não respeitam a autoridade. Ela quer que outras pessoas passem a pensar assim como ela. É por isso que na internet tem tanto vídeo, tem tantas pessoas contra uma autoridade, contra um pastor. Eu odeio pastor, pastor é tudo ladrão, pastor é tudo isso. Eu tenho raiva, e fazem vídeo, só falta, né? Espumar pela boca. Então são pessoas que não respeitam, e pessoas até que diz que tem o conhecimento da graça. Mas quem tem o conhecimento da graça,
Respeita o que está em Romanos capítulo 13. Que toda autoridade tem que ser respeitada. Principalmente a autoridade da graça de Deus. Então já passou alguns irmãos aqui com esse sentimento de inveja. Porque elas queriam estar fazendo o que eu estou fazendo. Mas o que eu estou fazendo por uma escolha de Deus. Então elas queriam estar aqui pregando, elas queriam estar fazendo o que eu estou fazendo, mas eu preciso ter o chamado para isso. Porque senão é só palavras. O ensinamento tem que ter a unção de Deus. A palavra precisa tocar o teu coração, o teu espírito. Ela não pode ser só lida, não pode ser uma coisa só por ler. A palavra ela tem que ser inspirada por Deus. E só aqueles que têm um chamado, que têm um dom, a unção, é que conseguem realizar isso. Mas tem pessoas que pensam que qualquer um pode fazer. E não é assim. Eu recebo essas pessoas tendo iluminação espiritual em nome de Jesus. Não é só abrir a Bíblia e falar, olha, você é predestinado, abençoado. Tem pessoas aí que estão naufragando. Só fala besteira. Tenta explicar a predestinação e não chega a lugar nenhum. Tenta explicar as coisas da graça, mas não chega a lugar nenhum. Você vê assim o vídeo da pessoa, você tem até pena da pessoa. O que ela está falando aí? Está mais perdida do que segue tiroteio. Nós já tivemos pessoas aqui no nosso meio assim, com aquela vontade de ser pregador, de querer fazer vídeo, de querer mostrar. E cadê essa pessoa? Cadê o fruto? Não tem nenhum. Porque não tem a chamada, não tem o dom. Se você não respeita uma autoridade, você não está na graça. Porque para estar na graça, você tem que respeitar a autoridade de quem? De Deus. É uma pessoa sem a graça de Deus. Simples assim. Toda pessoa que está vivendo realmente a graça de Deus, tem que ter como prática Romanos capítulo 13. Se não respeita Romanos capítulo 13, essa pessoa não está em graça. E lá é mandamento da graça. Toda autoridade deve ser respeitada, obedecida. Principalmente a autoridade da graça de Deus. Seguindo. Então, ficou claro aqui, Paulo foi perseguido por causa de quê? Inveja. Então, já no início da leitura, a gente já percebeu isso. Eu segui um pouco mais, para você saber que você está predestinado para a graça. Ninguém está aqui porque quer. Eu vou lá hoje que estou com pena do pastor, vou lá fazer uma boa ação. Pena? Você veio porque estava predestinado, abençoado. Você veio porque é coisa de Deus. É vontade de Deus. Em nome de Jesus. José, um outro personagem na Bíblia que foi vendido pelos irmãos, porque eles o invejavam. E aqui em Atos está descrito isso. Pastor, em Atos, isso mesmo, capítulo 7, verso 9 e 10. Pensei que o senhor ia lá para trás para mostrar isso para a gente. Não, aqui em Atos mesmo. Atos, capítulo 7, verso 9 e 10. E começa assim. Os patriarcas, invejosos de quem? De José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com quem? Com ele. E o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Amém. O verso aqui fala e ensina e explica para a gente muita coisa por si só. Veja que a inveja tira os bons olhos de quem quer que seja, de uma pessoa no trabalho, de uma pessoa na família. Até sangue do seu sangue, a inveja pode tirar de você os bons olhos. Foi o caso dos irmãos de quem? De José. Atrapalha de você amar o outro e de se alegrar com ele. Nós temos que ser um povo que celebra a felicidade e a conquista do outro. Meu Deus, como eu fico feliz quando vocês compartilham comigo, com a minha esposa, com os outros irmãos, a sua conquista, a sua felicidade. Mas você já percebeu que outras pessoas não sentem a mesma alegria? E isso é o quê? Inveja. Nós temos que ter alegria no nosso coração. E crer. Eu também vou desfrutar da bondade de Deus em minha vida. Amém. Quando o outro chegar com a felicidade, com a conquista, olha, eu conquistei, eu comprei, eu venci, eu fui promovido no trabalho, eu estou tão feliz. E você, graças a Deus, eu fico feliz também. E por dentro, recebo também
desfrutando da bondade de Deus na minha vida. Amém? Amém. Ao invés de ficar com raiva, com ciúme, com inveja. A Bíblia também tem muito a nos dizer sobre a vingança. Assim como ela falou sobre a inveja, ela também tem muito a nos ensinar sobre a vingança. Porque eu não sei se você lembra, não faz muito tempo isso, nós fomos criados a reagir desde pequeno. Se te ofender, ofenda também, hein? Se bater em você, bata também, porque se você chegar apanhado, você vai apanhar. Se bater em você, bata também. Há muitos anos atrás isso acontecia. Isso não acontece mais não, graças a Deus. Nenhum pai fala isso, nenhuma mãe fala isso. Né? Não é verdade? Isso não acontece mais, graças a Deus. Imagina um pai falar para o filho, se bater em você, bata também. Isso não acontece, não, jamais. Isso não acontece. E graças a Deus a gente não vê isso nem na internet, em lugar nenhum. Graças a Deus o mundo está limpo dessa situação. Graças a Deus. Isso só foi na nossa época, há muito tempo atrás. Né? E graças a Deus que isso já passou. Mentira, pastor, isso não passou não, isso é uma realidade até hoje, eu sei. Porém, agora com o conhecimento da graça de Deus, da palavra de Deus, temos que reagir o quê? Diferente. A gente tem que educar os filhos e sermos nós um povo adulto espiritual para reagir diferente. Porque os pais precisam também dessa mudança, porque fala assim para o filho, é tanto o filho como os pais também precisam dessa mudança. Principalmente aquele que é conhecedor da palavra de Deus, não pode mais reagir assim. E nem educar, e nem falar para os seus filhos tais palavras, né? Veja o que diz Romanos, capítulo 12, verso 17. Com o conhecimento da graça, a gente precisa mudar e muito, em muitas coisas. Dentre as muitas coisas, Deus hoje está iluminando o nosso coração nesse lado da vida, para que a gente melhore nesse lado, para que a gente não venha andar com esse mal dentro da gente, que é a inveja e a vingança. Romanos 12, 17. Começa assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. É bem verdade que tem aquele que não quer estar em paz com você. Aí já é problema dessa pessoa. Tenha você paz com essa pessoa. O importante é que você tenha a palavra de Deus, a orientação de Deus, que você precisa estar em paz. Então isso é o que importa. Se a pessoa não quer, ela quer estar em briga, isso é problema dela. Mas seu coração tem que estar limpo. Você tem que se esforçar para isso, em nome de Jesus. Seguindo, verso 18, uma vez mais. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então Deus é a nossa o quê? Justiça. Olha, é muito difícil, principalmente quando a gente é contrariado, colocar esse ensinamento em prática. Principalmente quando a gente é contrariado na família, colocar esse mandamento de Deus em prática. Principalmente quando alguém no nosso trabalho puxa o nosso tapete. É muito difícil a gente colocar isso em prática. Continuar em paz, continuar com o coração limpo. É muito difícil. Quando você tem uma traição na vida amorosa e outras coisas mais. É muito difícil, abençoado, quando a gente é contrariado, colocar isso aqui em prática. Você precisa estar bem alimentado, viu? Você tem que ter um contato, mas muito grande com a palavra de Deus, para praticar isso aqui que o Evangelho está pedindo. Caso contrário, ninguém consegue fazer. Você não consegue estar em paz, coisíssima nenhuma. Você só consegue esfriar a cabeça para não fazer besteira, iluminando a sua vida com as coisas de Deus. Amém. Porque no momento que a gente é contrariado, dependendo da situação, abençoado, só Deus para esfriar a nossa cabeça, para a gente não perder o controle e fazer uma coisa
ao ponto de ser até preso. É por isso que a gente tem que iluminar muito a nossa vida com as coisas de Deus. Caso contrário, a gente não consegue executar isso aqui. A Bíblia diz no Evangelho que essa pessoa, seja ela qual for, o que lemos aqui, no verso 19, que essa pessoa não ficará impune sem colher. Um dia ela vai colher o que ela está plantando. E quem é que vai dar a colheita para ela? Diga Deus, não é você. Então eu declaro, você que está me ouvindo também, coloque essa palavra aí dentro do seu coração, abençoado. Tudo que essa pessoa fez ou está fazendo de ruim, um dia vai voltar para ela. Porque Paulo está dizendo aqui, olha, meu irmão, fique quieto. Deus vai retribuir. Ele vai ser justiça nessa causa. Graças a Deus. Davi se submeteu a esse mandamento aqui, de Deus. Olha a posição de Davi, quando ele poderia entrar na carne e não entrou. Primeiro livro do profeta Samuel, 24, é o capítulo, verso 12. Vamos lá, rapidinho. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 24, a partir do verso 12. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me, ó Senhor, a teu respeito. Porém, a minha mão não será contra ti. Davi aqui se referindo a quem? A Saul. Dos perversos procede o quê? A perversidade. Diz o provérbio dos antigos. Porém, a minha mão não está contra ti. Eu poderia até fazer, mas não faço. Eu peço a Deus que Ele seja justiça diante de tudo que você faz contra mim. É assim que deve ser também o nosso coração. É como Paulo diz, vamos nos esforçar. Se esforce para isso. Em nome de Jesus. Amém? Provérbios 24, 17. Um ponto muito importante aqui também. Provérbios 24, a partir do verso 17. Quando cair o teu inimigo, olha só, não te alegres. Olhe para mim. A carne quer ficar alegre. Não é verdade? O ser humano tem dificuldade de assumir isso. Mas lá no cantinho do coração, Deus está dizendo, não fique alegre não, hein? Cuidado. Não fique alegre. Quando cair teu inimigo, não te alegres. E não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele sua ira. Ou seja, a justiça que Deus está fazendo. Porque tudo que o homem planta, ele ceifará, ele vai colher. Então chega o momento daquela pessoa colher, Deus está fazendo a justiça. Mas você está numa felicidade tremenda, você está faltando soltar fogos. E tem pessoas que dizem, eu vou soltar fogos. Porque eu fiquei sabendo que o fulano perdeu o emprego. E mais, foi roubado. Bem feito, como eu estou contente. Quando você estiver desejando mal contra alguém, você que está me ouvindo, atenção igreja, você que está me ouvindo é a igreja de Cristo. Quando você estiver desejando mal contra alguém, lembre-se disso aqui. Esse mal que você deseja pode vir contra você. Ah, é desejo meu, sabe? Seria tão bom que morresse. Ah, como vai ser bom se eu ver perdendo isso aí. Tomara que seja roubado também. Ah, se for roubado, mas vai ser tão bom se eu ficar sabendo que foi roubado o carro. Mas vou ficar numa alegria tão grande saber que perdeu o emprego também. Abençoado. Todos nós temos carne o quê? Para isso. E quando uma pessoa não está iluminada pelo Evangelho, é esse sentimento mal que vai estar dentro dela. E Deus está falando, olha, cuidado, hein? Porque isso que você está querendo que aconteça para lá, pode voltar para cá, pode voltar para você. Pode ser você o roubado. Pode ser você o que vai perder. É forte essa palavra, viu? É muito forte isso aqui. Muito forte. Ah, que raiva eu tenho desse homem, viu? Eu tenho uma raiva tão grande dessa mulher. Tomara que o marido, tomara que largue e deixe. Aí eu quero ver, vai passar fome.
Tem gente para isso, tem carne para isso, abençoado. E Deus está dizendo, cuidado, porque isso que você está desejando tanto, eu posso permitir que aconteça com você. É, abençoado. O conhecedor da graça tem que tirar isso do coração. No nome de Jesus. O apóstolo Paulo diz, mais precisamente lá em Hebreus, isso é bom relembrar aqui com todos vocês, não precisa nem de abrir a Bíblia, isso lá em Hebreus capítulo 12, que se existe uma raiz, da raiz vai nascer uma árvore. Essa amargura vai tomar conta de você, ao ponto de você ficar o dia todo pensando, o fulano não poderia ter falado o que ele falou, o fulano não poderia ter falado o que ele falou, ele não poderia ter feito o que ele fez, não poderia ter feito o que ele fez, não poderia ter feito o que ele fez, não poderia. Por conta disso, essa raiz virou o quê? Uma árvore. Você começa também a comentar dessa amargura, dessa raiva que você sente com outras pessoas, e a Bíblia diz que você começa a contaminar outras pessoas também. É um perigo muito grande esse sentimento da vingança, porque leva você a contaminar outras pessoas também. Olha, o fulano poderia ter feito isso que ele fez. Olha, o fulano não presta. Então a Bíblia, ela exorta, cuidado, porque se há uma raiz, essa raiz vai virar uma árvore, ao ponto que você vai contaminar outras pessoas. Coloca aqui rapidinho, aqui no telão, já está aqui, ó. Segue a paz com todos e a santificação, sem ao qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam o quê? Contaminados. Então, ouça, você que está me ouvindo, esse alerta que Deus está nos dando hoje, a respeito da inveja e da vingança. Há muitas pessoas sobre a terra que estão andando com esse mal dentro dela. A tal da inveja e da vingança. E se há essa raiz, essa amargura, isso contamina e acaba depois virando uma árvore. E tira de você os bons olhos. Atrapalha você de ser feliz, abençoado. É muito triste, é horrível você andar sobre a terra com esses sentimentos. Porque Paulo diz, olha, você está tão contaminado que você contamina outras pessoas. E não é verdade, meu Deus do céu. A pessoa acaba falando para outras pessoas o que ela está sentindo. Eu recebo teu coração livre de tudo isso em nome de Jesus. Estejamos de pé e vamos agradecer a Deus, orar ao Senhor com esse ensinamento de hoje. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus nesse momento muito especial, momento de oração. Senhor nosso Deus, nos livra das ilusões dessa vida, dos enganos dessa carne, da corrupção dessa carne, Senhor, que se inclina para aquilo que não é bom. Livra o nosso coração, Senhor, de toda amargura, em um nome do Senhor Jesus. Livra a nossa vida, Senhor, do rancor, da raiva, do ódio, da vingança, da inveja, de andar assim sobre a terra, meu Deus. Ajuda a gente, Senhor. Nos dá a força para praticar o ensino de hoje, meu Deus. De ter um coração liberto da inveja, liberto do desejo da vingança, da raiva, do ódio. Eu não quero, meu Deus, e é desejo dessa pessoa também, eu não quero que o ressentimento seja um mal parado dentro de mim. Eu não quero, meu Deus, que esse sentimento ruim seja um mal parado dentro de mim. Me livra de toda amargura, Senhor. Me livra o meu coração desse sentimento. Faça a sua oração.
você que está aqui e você que me acompanha através dessa transmissão, em nome do Senhor Jesus. Só Deus para nos ajudar a ter um coração livre de toda amargura. Ajuda, Senhor, esse teu filho a pôr em prática essa palavra lá no ambiente de trabalho. Ajuda esse teu filho, Senhor, a colocar em prática quando estiver em casa, no convívio com os seus. Ajuda essa pessoa a colocar em prática essa palavra, Senhor, diante do semelhante, diante do próximo. Ajuda essa pessoa, Senhor. É muito ruim ter esse sentimento da carne parado dentro de nós. Isso rouba a nossa paz, isso rouba a nossa tranquilidade, a nossa saúde. E nós aqui queremos reinar em vida. Diga: eu quero reinar em vida, meu Senhor. Eu não quero ter raiva dessa pessoa, não quero ter ódio dessa pessoa, Senhor. Eu me recebo, Senhor, com o meu coração liberto de tudo isso. Me ajuda, Senhor, a colocar em prática a palavra de hoje, a ter bons olhos quando eu ver essa pessoa lá no meu trabalho, em casa, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, que você consiga abençoar, que você tenha forças, o coração limpo quando você estiver diante dessa pessoa. Você vai conseguir, sabe por quê? Porque você tem a presença de Deus, você tem a palavra dele dentro de você. A voz dele vai te convencer que não vale a pena ter raiva, querer se vingar dessa pessoa, ter ódio dessa pessoa lá no seu trabalho, na sua família. O próprio Deus vai te convencer: meu filho, não vale a pena você ter esse mal parado dentro de você. Que assim seja. Te declaro reinando em vida, feliz, em nome do Senhor Jesus. É o que nós desejamos, Senhor, porque só o Senhor para nos dar força, porque é muito difícil cumprir. É muito difícil, Senhor, realizar, colocar em prática a palavra de hoje. Mas ela não é impossível, porque se fosse impossível, ela não estaria escrita. Se está escrita, é porque a gente pode. É possível de se realizar, em nome do Senhor Jesus. E se Deus nos deu essa palavra hoje, é porque Ele sabe que a gente consegue. Não com a nossa força, mas com a força dele, a gente vai colocar em prática, em nome de Jesus. Que assim seja, que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. Graças a Deus. Uma semana abençoada para todos vocês, com serviços de anjos. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.